Boa noite a todos. Vamos então, mais uma vez, iniciar o nosso estudo com um novo tema, hoje tratando da temática fé raciocinada em tempos desafiadores. Agradecemos a companhia de todos. Vamos fazer uma prece inicial, agradecendo os benfeitores pela oportunidade de mais uma vez realizar um estudo à luz da doutrina espírita, amparado nos seus pilares, mais uma vez nos abastecendo com conhecimento e felicitando-se com as consolações que essa doutrina nos oferece. Que possamos então avançar no tema e trazer entendimento para a nossa vida e para as nossas ações. Que assim seja. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje, então, a gente tratando do tema fé raciocinada em tempos desafiadores, um tema de importância ímpar nos momentos que a gente passa atualmente, extremamente importante. Tá me escutando? Ah, tá. Pessoal, só um instante. Imagina. Estão me escutando agora? Comentem nos comentários se o áudio tá bom, por gentileza. Som tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo então. Inicialmente, extremamente importante para a gente começar a discussão, é a gente fazer um comentário inicial a respeito da humanidade terrena. A humanidade terrena, ela elegeu como projeto de felicidade o conforto material, as coisas que se referem a este mundo. E, portanto, a educação na família, a educação na sociedade como um todo, ela foi e vem sendo estruturada com base nesses princípios. E isso é algo extremamente importante de nós sublinharmos. Por quê? Porque essa educação, ela toma por referência os objetivos materiais. Então nós vamos educar os nossos filhos, nós vamos educar os nossos netos, bisnetos, com base nesses princípios. Então torna-se relevante a busca de um bom emprego, torna-se relevante a conquista de uma carreira socialmente reconhecida, torna-se importante escolher dentre os padrões materiais aquilo que lhe confere status, aquilo que lhe confere poder. E por conta disso, as instituições religiosas como um todo assimilaram esses princípios. Quais são as consequências? As consequências é que os princípios materialistas, que são em si um fim em si mesmo, porque não perspectivando a vida em sua transcendência, não aceitando a imortalidade da alma, baseiam-se todos os seus objetivos, todas as suas construções em realizações humanas. E esse é um problema muito grande. Então essas instituições religiosas absorveram esses princípios e tomaram eles por referência.
E por conta disso, nós assistimos o nosso mundo hoje problemáticas muito sérias. Nunca como antes o número de suicídios foi tão avassalador. Nunca como antes a tristeza foi tão intensa nos corações humanos. Nunca como antes fizemos uso de psicotrópicos, de drogas antidepressivas para lidar com essa carência afetiva. Esse é um problema que assola a nossa sociedade. Uma sociedade marcada pelo desenvolvimento intelectual, uma sociedade marcada por avanços significativos na ciência, na filosofia, em outras áreas do saber humano, mas tão carente ainda em absorver a moral, em praticar e exemplificar aquilo que o nosso divino amigo, o Mestre Jesus, nos legou. Então, baseado nessas reflexões iniciais, nós vamos então perceber que existe um desequilíbrio. O projeto de felicidade que deveria ter sido espiritual, baseado na fé do futuro, na consciência tranquila, no necessário para a vida, foi substituído por um objetivo focado na fé ou na felicidade material. Uma felicidade que, no seu objetivo último, traz muitas aflições. O conforto material é tido como elemento mais importante. E junto com ele, alimentando esse processo, o interesse pessoal, o orgulho, o egoísmo, o interesse absoluto no ego. Então a criatura humana se vê na condição de dominar, de possuir, porque acha-se apta a tudo e a todos. Não enxerga na divindade uma possibilidade de progresso, mas ao contrário, vê nas finalidades da vida apenas materiais os seus objetivos mais imediatos. E isso tem sido um problema. E isso afeta, sobretudo, a nossa certeza, a nossa confiança. Porque a ideia que nós queremos hoje apresentar e discutir é justamente que ponto de vista é fundamental para a concepção de fé. Então, avançando, nós observamos o seguinte: a fé, ela pode, de uma perspectiva do nosso dicionário, ser definida inicialmente como a convicção da existência de algum fato ou coisa, ou uma simples crença ou acreditar em alguma coisa. Pode ser também um conjunto de ideias de determinada religião ou doutrina. Pode ser também concebida como confiança. E aqui há um elemento extremamente importante. Quando nós tomamos por referência a fé como acreditar, nós assumimos como verdadeiro que diferentes crenças que nós assimilamos, entregadas pela nossa família, pela nossa cultura, foram aos poucos sendo importadas para dentro e foram tomadas como verdadeiras, sem nenhum processo reflexivo, sem nenhuma consideração do raciocínio ou da lógica. E muitas vezes essas crenças, elas são tão arraigadas no nosso ser que nós tomamos elas por hábitos e as nossas vidas, as nossas relações vão sendo construídas com base nesse processo. Mas quando nós concebemos a fé de uma outra perspectiva, da perspectiva do confiar, não do acreditar, a confiança pressupõe fatos, pressupõe experiências que comprovem aquele fato. E aí está a grande diferença e a grande proposta da doutrina espírita, nos apresentar um modelo de conhecimento
que pode ser questionado, que pode ser debatido, que pode ser avaliado pela lógica, pela razão, pelo raciocínio. E isso é algo extremamente importante. Então, avançando um pouco mais, nós podemos divisar a fé a partir de 4 horizontes distintos. A fé ela pode ser perspectivada de um ponto de vista natural. É aquela fé que todos nós trazemos. Por exemplo, quando nós vamos pegar um ônibus, nós não perguntamos ao motorista se ele tem uma carteira de habilitação, se ele está bem de saúde. Nós simplesmente subimos no ônibus e percorremos o trajeto. Quando nós vamos pegar um avião, nós não chegamos ao piloto e falamos o seguinte: olha, passe para mim algumas avaliações técnicas que foram feitas no avião, porque eu preciso ter certeza que esse processo ele foi feito. Então isso é algo extremamente importante. Então a fé natural é uma fé instintiva, algo que nós trazemos, mas trazemos de onde? A doutrina espírita, ela vai além nesse entendimento. Nós trazemos essa fé natural, essa fé instintiva, genuína, das inúmeras experiências que vivenciamos em outras vidas. Experiências essas que foram desenvolvendo aos poucos, paulatinamente, o nosso raciocínio, o nosso tato, a nossa sensibilidade com a vida. E isso é algo muito importante. Então, hoje, nós temos uma percepção das coisas que vem do ontem, mas não significa que essa percepção é verdadeira. E isso é algo extremamente importante. Aqui, apenas para fazer uma observação extremamente válida. Kardec, quando ele realmente se dedica ao processo de investigação das mensagens recebidas pelos médiuns através dos espíritos, ele usa de um recurso extremamente importante. Um recurso esse que ele diz da seguinte forma: eu prefiro rejeitar muitas verdades ao invés de aceitar uma única mentira. Então, não significa que todo o conhecimento que nós trazemos até então é um conhecimento verdadeiro. Ele é um conhecimento que foi adquirido, mas ele precisa sofrer a prova, ele precisa passar pelo teste, sobretudo, da razão e do raciocínio. Isso é extremamente importante. A fé ainda se apresenta através de um outro horizonte. Ela pode se apresentar através de um horizonte científico. Então nós temos confiança na ciência. Então nós confiamos que, por exemplo, suponhamos que vamos passar por um processo cirúrgico e de repente nós perguntamos ao médico, ao doutor: doutor, o senhor acredita que a cirurgia vai dar certa? Se ele respondesse que não, nós ficaríamos muito preocupados. Por quê? Porque o acreditar é um crer sem fundamento, sem raciocínio. Mas ele nos dirá: sim, eu confio que o processo logrará sucesso, vai dar certo a cirurgia. Sabe por quê? Porque eu estudei, porque eu me preparei, porque eu me baseei em estudos científicos, em pesquisas que foram certificadas por outros colegas, por outras comunidades e se mostraram aptas e confiáveis ao processo cirúrgico que eu vou executar no momento. Então, portanto, fiquem em paz, confie. Então, a fé científica nos traz uma certeza de que é possível a execução de alguns processos. Nós estamos vendo agora, na atualidade, quantas frentes de pesquisas na área da própria medicina se dedicando a buscar um processo que seja de trato
a problemática que nós estamos vivendo, investigando a essência, a natureza desse vírus, para descobrir de que maneira nós podemos combatê-lo. Logo mais, com certeza, a vacina virá, porque a ciência, baseado na sua metodologia, através da observação, do levantamento de hipóteses, da formulação de teorias iniciais, ela pode sim nos trazer uma confiança, mas uma confiança imediata, uma confiança nas coisas terrenas. E isso é um elemento importante de nós refletirmos durante o estudo. A fé ainda pode assumir uma dimensão religiosa. É a crença em algo que transcende a natureza palpável. Está no plano da metafísica. Avança para a crença no sobrenatural. Isso é algo extremamente relevante, porque durante muito tempo na história, essa crença em algo maior foi associada exclusivamente aos dogmas. Poucos foram aqueles que se levantaram e se colocaram contra a essas verdades impostas. Muitos nobres espíritos que aqui estiveram encarnados e se posicionaram de maneira contrária foram severamente atingidos pelos processos da Inquisição, por outras torturas de outra ordem, refletindo naturalmente a ignorância humana. Mas com o iluminismo, com o momento das luzes que vivemos a partir do século XV, com o advento do racionalismo, o mundo encontrou uma nova forma. Não mais a crença absoluta num Deus que não se pode compreender, mas sim o ser humano dotado de inteligência, de valor, pode agora, sobretudo, tornar-se apto, com toda a aquisição de conhecimento até então, para questionar, para avaliar essas verdades que transcendem a natureza tátil do mundo. E essa foi a grande contribuição. Tanto é verdade que me recordo agora de uma fala de Francis Bacon, em que ele dizia que uma filosofia superficial conduz a criatura humana ao materialismo, ao ateísmo, à negação. Por quê? Porque essa filosofia se baseia estritamente na matéria. E a matéria se modifica, se transforma. Portanto, ela não é absoluta. Ela se esvanece com o tempo. Mas uma filosofia profunda conduz a criatura humana à verdadeira religião, à verdade. Conduz a criatura humana a uma interpretação absoluta de Deus. Então, desde aquela época, grandes pensadores, nobres embaixadores do bem na Terra, fortificaram essa visão revolucionária que seria o prelúdio da manifestação da doutrina espírita no mundo. E isso é algo formidável. Então a fé, essa certeza, essa confiança, ela acompanha invariavelmente a evolução e o progresso do espírito. E isso é algo notável, porque conforme o espírito vai avançando na intelectualidade, vai compreendendo as coisas que cercam o seu mundo, compreende as leis naturais, sabe deduzir dessas leis as suas relações e avaliar as suas consequências, ele então amplia o seu cabedal de conhecimento. Mas este mesmo conhecimento vai levá-lo no futuro a uma compreensão maior das relações humanas. E ele encontrará no outro o caminho para se purificar a si mesmo. E isso é um processo importante, porque enxergando no outro aquilo que incomoda em si, ele perceberá que o amor, a paz, a beneficência, a benevolência será o único caminho para um mundo mais feliz.
Essa é uma concepção extremamente importante. E o último horizonte, não menos importante, é o horizonte filosófico, ideológico das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Horizonte esse que vai sendo aos poucos adquirido durante a vida, introjetado nas nossas experiências, nas nossas vivências. Então, olha que interessante. Quando nós observamos todos esses 4 horizontes, nós percebemos que a nossa confiança se torna mais verdadeira de uma perspectiva científica e filosófica. E ainda fica no plano do acreditar, daquilo que é subjetivo, daquilo que ainda precisa ser experimentado pela razão, quando associa-se a fé natural e a fé religiosa. Então a doutrina espírita aparece exatamente nesse contexto, buscando a união, o elo de ligação entre esses 4 horizontes. Então, qual seria esse elo, senão a boa nova de Jesus? Na sequência, nós vamos observar então que essa fé religiosa, durante um longo período, ela foi tida como uma fé cega, baseada sobretudo em crenças, em dogmas, na aceitação sem verificação. Porque você toma como verdadeiro, mas você não conhece a essência do fato. Você simplesmente aceita. Você absorve. Mas isso se estabelece pela imaturidade da inteligência, do raciocínio. Hoje não mais. E a fé cega, portanto, choca-se com a evidência e a razão. A doutrina espírita, então, vem propor uma fé, então, não de cima para baixo, impositiva, castradora, mas uma fé raciocinada, que serve dos grandes atributos do espírito imortal, o livre-arbítrio e o raciocínio. Uma das maiores conquistas do espírito no seu processo de individualização. Quando ele ganha a oportunidade, então, de avançar com as suas próprias mãos. Porque antes, nos momentos iniciais, nos primórdios, nas primeiras experiências do princípio inteligente, com esse fluido cósmico universal, esse princípio material, era necessário desenvolver outros atributos, outras qualidades. Na fase inicial, na sua fase mineral, desenvolve a coesão, a atração do átomo ao conjunto molecular. Do conjunto molecular, a formação das células, a constituição dos tecidos, dos órgãos, que constituirão no futuro os vegetais, prontos para a sensibilidade. Agora não mais ao determinismo das leis mais grosseiras, das leis físicas, mas agora dotado do desenvolvimento da sensibilidade. É o heliotropismo. Nos vegetais, as plantas buscam pela luz do sol, se endireitam-se para ela. É o geotropismo. Essas mesmas plantas buscam nas entranhas da terra os alimentos necessários para o seu progresso e o seu desenvolvimento. Então a sensibilidade se faz presente. Mais avançado e corrompido, esse princípio inteligente desperta-se no reino animal. Agora vai aos poucos assimilando e vivenciando as experiências do meio, vai desenvolvendo o instinto, a memória. E então, mais corrompido e instruído, longe agora aos poucos do determinismo que o guiou até então, se vê paulatinamente livre na fase humana. É o grande despertar da liberdade, do direito de escolher, da possibilidade de colaborar, mesmo que seja um pouco, com o Criador. Isso é algo formidável.
E essa é a posição que nós ocupamos. Somos os pequenos instrumentos, os pequenos gravetos de colaboração na obra divina. Mas somos agora dotados de responsabilidades e de deveres. Então a fé raciocinada, portanto, ela traz para nós a face da razão. E a razão é aquela que encara a humanidade face a face em todas as suas épocas. Não importa que uma verdade seja apresentada hoje, se ela for verdadeira, ela sofrerá a passagem do tempo. Não importam que se vão os anos, os séculos, ela não se dobrará à incredulidade, porque ela tem em si um princípio verdadeiro, ela se propôs ao teste, ela se propôs à experimentação e por isso que ela tem validade, por isso que ela tem autoridade. E essa é a fé da doutrina espírita, uma confiança, não uma confiança cega, mas uma confiança que nos traz perspectiva do futuro, nos traz consolo, nos traz entendimento. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a oportunidade de dizer: a fé raciocinada não exige abdicação de nenhuma das prerrogativas mais importantes do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza e, senão, porque compreendeu. Eis que não se dobra. Então, olha que interessante, o raciocínio e o livre-arbítrio nos servem agora como instrumento para interpretar essas verdades que transcendem a matéria tangível, a matéria que pode ser percebida pelos nossos sentidos humanos. Podemos agora, por essas potencialidades do espírito, intervir, compreender e raciocinar, além e transcendendo essa matéria palpável. Então a criatura crê, olha só, porque tem certeza, ela não acredita agora, ela tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Olha que fantástico, isso ilumina-nos o pensamento. Quando a gente olha a vida de uma perspectiva calcada nesse raciocínio, fundamentada nessa livre opção de escolha, a vida assume um novo ponto de vista. E essa é a proposta que nós estamos tentando apresentar. Essa confiança na vida futura deve trazer para nós reflexões diferentes para a vida presente. Todas as nossas escolhas, todos os nossos objetivos têm sido baseados, na grande maioria, em objetivos imediatos dessa vida. Nos esquecemos que somos espíritos imortais. Nos esquecemos que a nossa verdadeira essência transcende a materialidade imediata desses 80, 70 anos que passaremos aqui. Por isso, as nossas decisões, os nossos objetivos mais caros da vida devem alcançar outros horizontes. Os nossos planejamentos devem antever, sobretudo, a imortalidade. Porque plantamos hoje para talvez colher daqui 1, 2, 3, 4, 10 vidas para frente. Mas dependemos das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, da capacidade de arbitrar sobre o que é certo e sobre o que é errado. Isso é extremamente importante. Então, avançando um pouco mais, a partir dessa concepção kardeciana, nós encontramos um elemento extremamente importante. Há no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, um tópico intitulado O Ponto de Vista. Todos deveriam ler e refletir a respeito desse tópico. Por quê? Porque
a mudança de paradigma, de ponto de vista, a maneira como nós enxergamos o presente é fundamental enquanto espíritas. É fundamental para a reflexão dos acontecimentos que hoje nos alcançam, sobretudo essa pandemia, todos esses acontecimentos que testam a nossa paciência, a nossa fé, a nossa crença em algo maior. Então, a vida futura, quando ela se apoia e ampara-se realmente na compreensão, ela traz para nós uma fé que é inabalável, uma certeza no porvir. E essa certeza, ela é estritamente baseada no confiar. Não um confiar cego, leigo e imaturo, mas um confiar maduro, convicto de que outros se foram e voltaram do mundo espiritual para contar-nos as suas experiências, para contar que o amor triunfa a maldade, para contar que todos nós, invariavelmente, estamos submetidos a uma lei do progresso que é inexorável, que precisa de nós o quanto antes de decisão e participação. Portanto, esta fé inabalável traz a moralização dos homens. O entendimento de que é preciso voltar os nossos olhares não para esse mundo maravilhoso, para esse mundo externo, mas é importante voltar o nosso olhar para a educação do nosso espírito, para o desenvolvimento das nossas virtudes, para alavancar o nosso progresso espiritual. No entanto, se existe dúvida dessa vida futura, essa fé se torna vacilante. Essa fé é cega ou muitas vezes ausente. Ela se constrói e se baseia na incredulidade. E, portanto, ao invés de uma moralização, há uma desmoralização. O homem, então, não acha necessário buscar moralizar-se. Por que investir na paciência? Por que aceitar essa situação que atualmente me afronta? A vida é tão breve, a vida é tão passageira, de uma perspectiva em que eu duvide da vida futura. Que possibilidades eu tenho, se não esta vida? Então, a paciência, a tolerância, a benevolência, elas se tornam desnecessárias, porque eu vou objetivar, eu vou criar o maior interesse no meu desenvolvimento, no meu progresso material. E eu não vou medir esforços para alcançar as minhas finalidades. Então, a desmoralização ela é consequência imediata dessa certeza do presente apenas, dessa dúvida da vida futura. Então a criatura entrega-se profundamente ao materialismo. Isso é algo extremamente importante de nós refletirmos. Em qual dessas linhas progressivas nós nos encontramos? Quantas não são as maneiras possíveis que nós transitamos de uma a outra em diferentes momentos da nossa vida? Devemos pensar nesse fato como algo extremamente importante. Mas surge um questionamento importante. Como, então, desenvolver a confiança na vida futura? Quais são os elementos que a doutrina espírita oferece a mim para que eu possa avançar um pouco mais das coisas mais imediatas da minha vida, me colocar ao alto para observar os acontecimentos que me acometem com outro tom, com uma outra coloração, sem tanta extravagância. Eu preciso então me basear em alguma coisa. A doutrina espírita, então, ela me apresenta alguns pilares. Primeiro, a nossa ideia de Deus. Kardec, quando ele inicia a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos,
Na pergunta primeira, ele questiona aos benfeitores da espiritualidade maior: o que é Deus? Interessante que a pergunta não é quem é Deus. A partícula quem pressupõe uma entidade, pressupõe uma personificação, pressupõe uma pessoa. O Deus antigo, o Deus antropomórfico, o Deus das paixões humanas, não mais agora. Agora, o que é Deus? Avança essa compreensão. E os benfeitores espirituais o esclarecem. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Olha que resposta formidável. Inteligência suprema, porque o orgulhoso se acha mais inteligente do que todos. Ele não aceita que os outros sejam mais inteligentes do que ele. Então, ele não aceitará uma entidade que supere a sua inteligência. Os espíritos, então, superiores nos propõem uma inteligência suprema, aquela inteligência que supera todas as outras, que supera a mais fantástica inteligência que foi orquestrada nesse plano material, que criou máquinas e instrumentos formidáveis, levando o homem à lua, observando o macrocosmos, observando o microcosmo. Enfim, é uma inteligência que transcende, criadora de todos esses processos, causa primeira de todas as coisas, com atributos insondáveis. São todas as virtudes que nós almejamos, direcionadas ao infinito. Mas a doutrina espírita, além dessa inteligência suprema, dessa causa primeira de todas as coisas, que preside a todos os acontecimentos da nossa vida, apresenta para nós a imortalidade da alma. Vamos avançar muito além desta vida. Somos hoje herdeiros do nosso ontem. Todas essas vidas são solidárias no processo evolutivo. Somos nós uma somatória de todas as experiências que nos trouxeram virtudes e acumularam vícios. Por isso a imortalidade é inquestionável, porque como explicar tanta diversidade no mundo? Como explicar as diferenças de nascenças ligado, por exemplo, à doença? Como explicar uma criança que nasce com uma doença terminal? Como explicar a uma mãe que perde os seus filhos num acidente mortal? Seria uma injustiça, seria uma imparcialidade de Deus, que daria a um a oportunidade de nascer no berço de ouros, na opulência, e a outros na extrema miséria. Então a imortalidade é um princípio inquestionável que precisa, sobretudo, ser observado. Mas a doutrina espírita propõe a reencarnação, esse retorno sucessivo às experiências na carne. E também vai muito mais além. Mundos habitados e pluralidade das existências. Então nós não vivemos apenas nesse mundo, como foi dito nas exposições anteriores. Existe uma ordem de hierarquia da evolução dos mundos. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Está começando na escala evolutiva dos mundos. E outros mundos mais avançados têm, portanto, seus habitantes, têm, portanto, seus espíritos que viveram neste mundo e agora podem ou não encontrar-se num estado mais ou menos aperfeiçoado do que o mundo terreno. E a comunicabilidade dos espíritos. A doutrina espírita, então, vai estudar esses processos de estabelecer relação com essa vida quintessenciada, com essa matéria não perceptível aos nossos sentidos humanos. E esses mesmos espíritos que somos nós, sem o corpo físico,
nos trazem comunicações, experiências do mundo espiritual, reflexões das suas vidas no mundo material, nos trazem ensinamentos, sobretudo os espíritos mais evoluídos, de um ensino moral profundo, aquele ensino que te dá uma carteira de habilitação para ser utilizada no universo. Isso é extremamente importante. Então, esses pilares da doutrina espírita são fundamentais para desenvolver essa confiança no futuro. Mas podemos nos questionar nesse momento, mas esses fundamentos se apoiam no quê? Se a doutrina espírita pressupõe uma fé raciocinada, se a doutrina espírita preza pela lógica, pela razão, pelo raciocínio, como que responde a questões ancestrais da humanidade, trazendo tantas certezas? A doutrina espírita se elaborou, se constituiu a partir de um método. Ela serviu-se de uma metodologia, apropriou-se dos conhecimentos da ciência positivista da época, e as suas mensagens, os seus ensinamentos recebem uma autoridade porque estão fundamentados em dois grandes princípios: a universalidade. As mensagens dos espíritos, que foram os comunicantes, vieram de todas as partes. Não foi um homem que foi o possuidor da verdade, não foi um homem que deteve a grande revelação, mas ao contrário. A revelação ela se fez presente por diferentes localizações geográficas, por diferentes áreas sociais, tanto aquele mais humilde quanto aquele que vivia na opulência, desde que médio, ostensivo, recebia a comunicação desses espíritos do plano espiritual. Então, o princípio da universalidade é extremamente importante. Ela não foi localizada, não veio de um único homem. E, sobretudo, a concordância entre essas mensagens. Kardec organizou um volume gigantesco de mensagens e foi buscando nestas mensagens aquilo que assumia a concordância, aquilo que respeitava o bom senso, a lógica, que era condizente com o Evangelho de Jesus. E esses foram os dois critérios utilizados que trouxeram à doutrina espírita a sua credibilidade, a sua autoridade. Isso é fundamental quando nós analisamos esses princípios que fundamentam a doutrina espírita. Então, a moralização dos homens, numa passagem extremamente importante, quando Jesus nos diz, naquele momento inesquecível, aos seus discípulos: se tivesseis fé como esse grão de mostarda, pediria a esta montanha que se transportasse daqui para ali, e ela se transportaria. Mas a fé de vocês ainda é vacilante. Kardec, então, a respeito desse ensinamento evangélico, traz um esclarecimento extremamente importante. A fé raciocinada, essa convicção, pode transportar as montanhas, não montanhas físicas, mas montanhas morais. As nossas resistências, as nossas dificuldades e a nossa má vontade. Olha que interessante, Kardec cita exatamente essas três palavras no capítulo a respeito da fé no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta as montanhas da resistência, transporta a montanha da má vontade e das dificuldades. As resistências, então, estariam atreladas ao nosso passado. São os nossos vícios, as nossas tendências atávicas, aquilo que ainda precisamos expiar, que precisamos modificar. Mas nós estamos nessa vida, a todo momento, pelas vicissitudes da vida, vivendo dificuldades que fazem com que vamos aos poucos
transformando esses vícios em virtude. São as provas do caminho, que vão burilando o espírito nesse processo. Mas, no presente, é preciso uma decisão. É preciso fazer uso de uma potencialidade extremamente importante, a vontade. A vontade é aquela que preside sobre todas as potencialidades do espírito. Porque é pela vontade que o espírito consegue pensar, consegue refletir, consegue ter acesso à sua criatividade, à sua memória, ao seu pensamento. E Emmanuel, então, tem oportunidade de dizer. Então, não à toa Kardec apresenta a nós a má vontade como uma grande montanha no desenvolvimento das nossas virtudes. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai nos trazer algo extremamente importante. Emmanuel vai nos dizer, comparando a mente humana como se fosse uma empresa, ele nos traz uma visão interessante. Uma empresa tem os seus departamentos. Uma empresa tem os seus departamentos que realizam diferentes atividades. Então, se a mente humana fosse uma empresa, um desses departamentos poderia ser o pensamento. O outro departamento, a inteligência. O outro departamento, a consciência. O outro departamento, a memória. O outro departamento, a imaginação. Sobre todos esses departamentos, essas possibilidades criativas humanas, preside a vontade. É ela que sustenta, por exemplo, entre os inúmeros e múltiplos pensamentos que nós temos, aquele que é realizador, aquele que é o potencial, aquele que nós elegemos como sendo fundamental. É ela que preside a inteligência, é ela que direciona para onde o homem deve alocar ou não o seu raciocínio, a sua lógica. Por isso que nós observamos muitos espíritos fazendo mau uso da inteligência, porque a vontade ainda distancia-se das leis divinas e aproxima-se, sobretudo, das leis do ego, das leis humanas que gravitam nos interesses mais imediatos dessa vida. Então a vontade é extremamente importante ao espírito. Por isso que Kardec fez a eleição da vontade como algo fundamental. Então, quando nós discutimos a vontade, nós somos atingidos imediatamente por um círculo vicioso que a todos nós estamos submetidos. Todos nós nos encontramos submetidos ao egoísmo, ao orgulho, ao interesse pessoal, ao apego, à vaidade. Quem de nós realmente está despojado desses vícios ainda característicos de espíritos de terceira ordem? Por isso a importância da confiança no futuro. Sem essa confiança, não existe nenhuma perspectiva de você combater esse processo. Então a fé raciocinada se coloca no centro dos nossos vícios. É ela que nos auxiliará a transpor, a transformar o orgulho em humildade. Porque a paixão não é algo ruim, existe apenas uma dose desequilibrada de intensidade. Atualmente, por vivenciarmos exclusivamente no interesse material, o foco maior está em nós. E por estar em nós, o orgulho, o excesso de valorização se faz presente e se coloca como necessário no mundo que vivemos, o mundo onde o melhor se sobressai, o mundo onde aquele que é mais inteligente vai ocupar as melhores posições. Então o orgulho, ao invés de um vício, é tido como uma virtude. Mas só a fé no futuro pode realmente transpor e transportar esse vício para uma virtude. O egoísmo em altruísmo, a vaidade em simplicidade, o apego em desapego, o interesse pessoal no interesse coletivo. E essas virtudes primordiais darão
início às demais virtudes humanas, a benevolência, a modéstia, a abnegação, a generosidade, e coroando todo esse processo, o amor, a mãe de todas as virtudes. Então, apenas podemos enfrentar as realidades terrenas, tomando por divisa uma certeza absoluta no futuro, uma certeza calcada não na dúvida, não calcada num pensamento impreciso, numa fé cega, uma certeza fundamentada numa doutrina que nos apresenta fundamentos bem autênticos, robustos, fundamentados na lógica e na razão, pela experiência. E isso é extremamente importante de ser refletido. Avançando um pouco mais, nós vamos observar que esse livre-arbítrio, então nós temos a vontade como a grande diretora que preside a todas as potencialidades do espírito, segundo nos ensina Emmanuel. A vontade refere-se ao livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é fazer o que se quer. Poder fazer o que se quer é ter liberdade, mas essa liberdade de fazer o que se quer, ela pode ser dividida em 3 dimensões. Eu posso ter a liberdade de ação, fazer no sentido do agir. Eu posso agir da maneira que eu quero. Então eu posso, por exemplo, subir no alto de um prédio e tentar voar. Eu posso fazer isso. É do meu livre-arbítrio, mas eu sofrerei as sanções da lei da força gravitacional. Eu serei atraído para baixo. E isso me trará consequências. Então a liberdade de ação, ela sofre os limites das leis naturais, das leis humanas. Eu posso roubar, mas eu sofrerei também as sanções do Código Civil, do Código Penal. Então fazer o que se quer no sentido de agir. Eu posso fazer o que eu quero, no sentido de pensar. É a liberdade da razão. Mas será que eu posso pensar o que eu quero? Sócrates nos dizia, aonde vai o pensamento, aí vou eu. O pensamento, qual é o limite dele? É o limite do nosso conhecimento. É impossível. Pense só, fazemos uma analogia. Pense agora a respeito de uma bomba nuclear. Pense a respeito do processo, eu como físico, por isso que estou citando esse exemplo, do processo da reação atômica que fundamenta essa bomba. Você pode pensar numa bomba, você pode imaginar como estabelece uma reação como essa, mas você tem um limite, o limite do seu entendimento. Uma pessoa com expertise da área conseguirá avançar um pouco mais, conseguirá entender esse processo de uma nova perspectiva, mais ampliada do que a sua. Então a liberdade do pensar restringe no nível evolutivo que nós nos encontramos. Então perceba que o livre-arbítrio, a liberdade de escolher, de agir, de pensar, ela alcança limites. Isso é extremamente importante. Mas a liberdade de fazer pode voltar-se ao querer. Eu posso querer o que eu quero, mas querer no sentido de desejos. Quantos desejos eu tenho? Eu desejo muitas coisas, mas o que eu quero apenas vai ser realizado se sustentado pela vontade, se sustentado por esta força, por essa potencialidade que impulsiona o querer no sentido da realização. Então a liberdade, ela se restringe nessas 3 dimensões. Então, olha que interessante, a nossa liberdade de ação, ela está estritamente ligada ao nível evolutivo que nós nos encontramos. Por isso, investir em conhecimento, investir em raciocínio, em lógica, em pensamento, despertará a nossa moralidade. Porque aos poucos nós vamos perceber que esse querer, ele pode ser direcionado
ao desenvolvimento das potencialidades humanas, às suas virtudes. Eu gostaria de, chegando às partes finais do nosso estudo, de trazer um encontro inolvidável, inesquecível, que a gente encontra no livro Há 2000 anos, uma obra do Chico, psicografada pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, onde Emmanuel vai narrar uma de suas vidas na época do Cristo. Emmanuel, naquela época, na condição de senador romano, detentor de um grande poder, detentor de uma grande influência, ele vivia um drama que acomete a todos nós encarnados. Porque, embora ele possuísse muita fortuna, embora ele possuísse essa influência política, esse poder, esse destaque social, acometia a ele o que acomete a todos nós. As aflições. As aflições que são decorrentes dessa vida e as aflições que são decorrentes de vidas anteriores. Então, num determinado momento, a pedido de Lívia, a sua esposa, ele vai ao encontro do Mestre, Jesus, buscando dele justamente um conforto, um lenitivo para as suas aflições. Porque ele queria saber, ele, detentor de tão valioso poder e patrimônio, como que passava por uma situação como essa? Então ele vai até o Mestre, na sua condição arrogante e orgulhosa, e o Mestre lhe diz essas seguintes palavras: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso. E esse questionamento eu faço a nós. Soa para todos nós agora um momento glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Olha que pensamento extremamente importante. E eu gostaria justamente de trazer essa reflexão para o final. Este é um momento glorioso. Nós vivemos um momento singular atualmente, cercado todos nós por essa pandemia que nos traz medo, nos traz aflição. Mas quando amparados por uma fé muito mais certeira, muito mais calcada no raciocínio, muito mais calcada na lógica, no bom senso, este medo, ele se desfaz. Porque a gente enxerga esse momento como um momento temporário. As criaturas humanas se distanciaram de Deus, perderam a sua identidade. Poucos de nós se relacionam profundamente com o Criador. Nós estamos esquecidos da nossa verdadeira identidade espiritual, da nossa verdadeira essência. Elegemos, sobretudo nessa vida, o bezerro de ouro. Adoramos a Mamon, os bens materiais, a ostentação, o luxo, a vaidade,
nunca assumiu tantas proporções. O mundo vive um ponto importante de reflexão, de união das comunidades, dos países, mas, sobretudo, de voltar o olhar para a família, o olhar para a interioridade, o olhar para o seu mundo íntimo. Porque as circunstâncias da vida, que por mais que nós sejamos inteligentes, por mais que nós sejamos fortes, poderosos, afortunados, não podemos fugir dessas circunstâncias. Há momentos que lágrimas dolorosas são derramadas, mas bendita dor que nos conduz novamente à nossa integridade moral. Bendita dor, porque precisamos de uma vez por todas assumir a nossa responsabilidade nesse mundo e participar desse processo de cocriação e avanço espiritual. Agradeço a todos a paciência nessas reflexões que nós fizemos. Avancem nos estudos. Busque a sua intimidade. Encontre Deus. Deus pode se apresentar em sua vida de diferentes formas. Emmanuel nos ensina. Pode apresentar-se pelas circunstâncias. Pode apresentar-se pelas pessoas. Pode apresentar-se pela intuição. Preste atenção. Este é o seu minuto glorioso. Este é o momento da sua regeneração. Porque esperamos muito mais do que mudanças geográficas. Esperamos transformação dos corações. É isso que a doutrina espera. Espera que construamos um projeto de edificação não no mundo, mas nas nossas interioridades, aliado com a nossa consciência da divindade, com a nossa certeza do futuro. Muito obrigado. Vamos fazer uma prece, então, de encerramento, agradecendo a essas reflexões, a esses ensinamentos tão importantes que a doutrina espírita nos proporciona hoje e sempre. Que assim seja.